Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 21 de setembro, com a nossa Academia Espiritual. A igreja hoje celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Lembramos deste homem que soube recolher a mensagem de Jesus na convivência com ele, uma convivência tão profunda daquele dia, desde aquele dia em que Jesus passou pelo seu trabalho e o convidou para segui-lo. Então, encontramos no Evangelho de São Mateus justamente as bem-aventuranças, a tentativa de mostrar o ensinamento de Jesus a partir da própria cultura judaica, mostrando para os judeus que Jesus era mesmo o Messias, a realização daquelas promessas do Antigo Testamento. Vamos então à Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no chamado de Mateus ou Levi, Mateus no Evangelho não diz que seu nome era Levi. Nós sabemos disso através dos outros evangelistas. Mateus simplesmente diz que Jesus viu um homem chamado Mateus e disse-lhe: "Segue-me." Neste chamado, nós vemos um convite que o Senhor faz para a comunhão com Ele. Mateus, ou Levi, que era um homem odiado e que estava afastado de Deus, recebeu um convite para a comunhão com Deus em Jesus. Agora, é tão bonito a gente perceber a profundidade desse texto em alguns versículos, como vai desenrolando esse chamamento. Primeira coisa, o próprio Mateus mostra: Jesus viu Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus. Vamos ficar um pouquinho aqui nessa expressão. Jesus viu um homem chamado Mateus. Não foi Mateus que viu Jesus. Não foi Mateus que precisava de um milagre e correu atrás de Jesus. Não foi Mateus que fez algo. Jesus o viu. Olha que grandeza! Nosso Senhor olhou para Mateus. Nosso Senhor olha para mim, olha para você.
Nosso Senhor olha para cada pessoa na humanidade. Jesus viu Mateus e convidou para segui-lo. O Senhor que olhou para aquele homem tinha um convite especial. Aquele homem não era perfeito. Aquele homem era odiado por causa da sua posição, por causa da sua profissão. Mas Jesus o viu. Jesus o viu e quis mudar a sua vida. E quis convidá-lo para seguir. E aí logo o Evangelho destaca: ele se levantou e seguiu Jesus. Olha a atitude deste homem. Foi visto por Jesus, recebeu o maior de todos os convites e respondeu sim. Se levantou, colocou-se em prontidão para seguir a Jesus. E mais, Mateus não só se levantou e seguiu Jesus, como procurou levar mais gente para Jesus. Mas olhemos ainda para este homem. Jesus convoca um homem rejeitado, um homem odiado na sociedade, no meio dos israelitas. Jesus não olha quem ele é e o que faz, mas Jesus o convida para deixar aquela vida, para deixar aquele trabalho e para segui-lo. A graça de Deus é surpreendente. Alcança aqueles que parecem não ter solução. Alcança os inalcançáveis. Abre as portas da salvação para aqueles que são rejeitados, para aqueles que são ditos como imprestáveis, como indignos. A graça de Deus envolve e os convida para a salvação. Jesus não argumentou com Mateus: olha, você está andando na vida desse jeito, você está fazendo isso não está certo, isso não é de Deus, você não presta, você é um pecador, você é isso e aquilo. Não, Jesus não argumentou com ele. Apenas fez um convite poderoso. A voz de Jesus é poderosa. Ela vibrou dentro do coração de Mateus. E Mateus também não questionou Jesus. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou ganhar? Como é que vai ser? Mas eu vou poder fazer isso? Eu vou poder fazer aquilo? Não. Ele não questionou. E nem adiou sua decisão. Deixa para depois, vou pensar. E ele se levantou e seguiu Jesus. Mateus não só decide seguir Jesus, mas também foi apresentar Jesus aos seus amigos e ofereceu um banquete. Toda refeição provoca intimidade, proximidade. Mateus trouxe os seus amigos, também pecadores, também rejeitados, também rotulados de imprestáveis. Mateus os levou para fazer a experiência da convivência com Jesus, e uma experiência tão íntima ao redor da mesa. Mateus foi já evangelizador no primeiro momento da sua conversão, do seu seguimento para Jesus. Para os fariseus, a graça de Deus não era para qualquer um, era para pessoas decentes. Mas e Jesus, o que tem a dizer? Jesus mostra que ele é médico e ele veio para os doentes,
para curar. Ele veio por mim, por você, por toda a humanidade, porque somos doentes por causa do pecado. Jesus veio por nós, para a nossa cura, para a nossa salvação e libertação. E veio nos convidar, como convidou a Mateus, para segui-lo. Sejamos prontos, levantemo-nos e tenhamos coragem de seguir Jesus, de falar de Jesus para os nossos amigos, de levar os nossos amigos para a intimidade com Jesus. Assim, este evangelho de hoje nos faz um apelo, o chamado que Jesus fez a Mateus: vem e segue-me. O Senhor está fazendo para mim, para você, para todos nós. Agora existe uma condição: eu preciso deixar tudo para seguir o Mestre. O que é deixar tudo? Não é que eu vou abandonar a casa, o trabalho, a família, mas é preciso se ver livre de coração no seguimento do Senhor. Agora tem uma advertência também, que o Senhor faz para aqueles que podem querer restringir a possibilidade do seguimento. Ele veio não para os que têm saúde, mas para os que estão doentes. Ele veio curar e salvar. Vamos agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Na presença de Deus, invoque o Espírito Santo, peça a sua luz. Quem sabe acende uma vela, peça que os dons do Espírito Santo venham iluminar a sua mente e o seu coração. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. E a pergunta que a palavra de Deus vem nos trazer hoje: como tenho respondido, como tenho percebido e respondido o chamado que Jesus também faz para mim? Terceiro passo, o treinamento. O Senhor viu Mateus e o chamou. Rezemos hoje, reze pela conversão dos pecadores. Reze para que o Evangelho seja anunciado e chegue aos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça pela intercessão de São Mateus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.